detalhamento disso, então gostaria de convidar a Ana Maria para nos dar um depoimento. Desde já, gostaria de agradecer a sua vinda aqui, para estar conosco partilhando a sua caminhada. Obrigado. O secretário regional providencie, por favor, ficha de oradores inscritos para atender aí as necessidades do próprio regional. Bem-vindo aí. Não precisa muito perto aqui. Pode ir, pode ir. Bom dia a todos e todas. Eu confesso que ao ser avisada que eu deveria dar esse testemunho, esse depoimento, aqui nessa participação da oitava Assembleia, eu fiquei pensando, o que eu vou dizer? Diante de tanta gente importante, uma Assembleia tão grande, na qual a gente sempre fica nas comunidades, ansiando pelos resultados, pelos documentos que saem daqui. Fiquei pensando e, bom, eu também como leigo, como pessoa que está na comunidade, que está à frente das pastorais, à frente da comunidade, nós também temos coisas a dizer. E o que precisávamos também colaborar com esse trabalho que está sendo feito aqui, porque, como já disse, esses documentos, eles ajudam muito as comunidades, porque falam de nós, são nossos pastores falando de nós, e quando eles dizem exatamente aquilo que a gente está sentindo, que a gente precisa que seja publicado, sabendo que muita gente vai ler, isso é muito bom para nós, contribui bastante com a nossa ação, com a nossa pastoral. Então, esse é um momento muito importante, porque muitas vezes estamos nas nossas angústias, nas comunidades, e nos sentimos consolados com palavras que vêm ajudar nessa nossa ação. Então, foi com essa motivação que eu vim, né? Nessa Assembleia estamos falando de um assunto que me é muito caro, né? Há 27 anos, mais ou menos, que estou nessa caminhada das comunidades eclesiais de base. E eu não consigo, de fato, pensar na minha vida sem isso. A minha vida foi sempre antes e depois das comunidades eclesiais de base. Também tive uma motivação, né? São Pedro diz, na sua primeira carta, diz: estejam sempre prontos a dar a quem lhes pedir as razões da esperança que vivem. E nós, as sedes, estamos sempre esperançosos, ansiosos, aguardando um tempo novo. Essa carta, ela nos motiva, de fato, a falar dessa vivência que nos alegra, mas que em alguns momentos passamos por situações bem complicadas, né? E, para começar, acho que devo falar da minha história familiar, né? Eu sou filha de uma mulher que passou a vida toda sustentando os 6 filhos, sendo camareira, faxineira, né? Durante os últimos anos da vida profissional dela, ela conseguiu ter a carteira assinada como camareira. E ela sempre fez tudo pelos filhos, né? Sempre fez tudo para que a gente estudasse, para que a gente tivesse alguma coisa para dizer para o mundo, para que a gente fosse alguma coisa ali na vizinhança onde nós morávamos. E sempre estivemos em locais que não eram locais permanentes, né? Nós estávamos sempre nas periferias, nas favelas, e nós mudamos muito de casa, porque sempre que estávamos em um lugar, a prefeitura chamava, desapropriava, ou aparecia algum dono de terreno, dizia aqui é melhor, porque nós vínhamos de uma região de praia, o Aracati. Minha família toda era Canoa Quebrada e Aracati. Então, é uma família de pescadores, salineiros, né? Meu avô era salineiro. E aí, quando nós chegamos em Fortaleza, para onde é que alguém que mora perto de praia sai? Vai para perto da praia. Naquela época, se podia chegar na praia, né? Mas, com o tempo, os especuladores imobiliários foram percebendo essas belezas, e elas são destinadas ao turismo, e nós fomos saindo de um lugar para outro, até que chegamos também a outra região que hoje em Fortaleza é muito rica,
que é o Dendê, na época era Água Fria, hoje São Queiroz, né? Também uma região que foi aos poucos sendo tomada pela especulação. E daí, nós tivemos que sair por uma situação que hoje está mais forte, que é a questão da violência e da droga. Eu tenho um irmão que já estava começando a se envolver com alguns meninos que estavam nessa situação, né? E a minha mãe começou a planejar a nossa mudança de vida. Nesse planejamento, nós fomos para um conjunto habitacional, aquele conjunto da Coab, né? Onde a gente começou a se preparar para entrar ali, passamos por um sorteio, e nós moramos lá até hoje, nesse conjunto, né? Chegando nesse conjunto, foi assim como ir para o céu, o ar era outro do estado, né? Era menos poluído do que está hoje também. Então, um lugar interessante, onde eu me descobri como comunidade. Ao chegarmos lá, a minha irmã se aproximou de algumas pessoas que estavam na igreja. Vale dizer que a minha mãe sempre foi uma mulher muito religiosa, mas ela era aquela coisa que sacramenta, né? Não esqueça da missa no domingo. Mas não tinha uma ligação comunitária. Nós nunca, nos lugares anteriores onde nós moramos, nós não tínhamos isso. Então, quando chegamos no conjunto, foi aquele espaço comunitário de fato. Tudo estava começando. A igreja sendo construída, então participamos disso. E minha irmã chegou primeiro. Foi se preparar para a Crisma e começou a me chamar. Só que eu era a dona da casa, vamos dizer assim. Eu já disse para vocês que minha mãe trabalhava de manhã e tarde de noite. E aí eu cuidava da casa, cuidava dos irmãos, ia para as reuniões da escola, deles e a minha. Os professores brigavam, você não vai tratar nessa reunião, que você também é aluna, mas eu ia porque ela não tinha feito. Então, fomos, chegando nesse conjunto, abriu-se um espaço de comunidade, porque nós sentíamos, vamos dizer assim, agora somos permanentes aqui, né? Agora estamos aqui, essa casa vai ser nossa, mesmo demorando tanto tempo para a gente pagar, né? Mas nós começamos daí a partir do sacramento da Crisma. O sacramento da Crisma para nós foi, de fato, um momento de confirmação, para minha irmã e para mim, porque ela também participa dessa caminhada. E ela que me chamou, me puxou para esse, eu demorei para ir, porque era uma cuidadora da casa, mas no dia que eu fui, já a partir do convite para visita, nunca mais deixei de visitar. Era visita para pessoas, para jovens que já foram crismados e que a gente deveria colaborar. E nunca mais deixei de fazer isso, né? Então, a partir daí, a comunidade, para mim, ela se abre como espaço de convivência, de diálogo. Também nessa comunidade tinha muita coisa que se precisava melhorar, faltava saneamento. Então, nós nos articulamos enquanto jovens da Crisma. Fizemos uma pessoa motivadora, que era o ministro da Crisma, um catequista da Crisma, que até hoje é uma pessoa de referência para nós. E aí, nós nos sentimos, então, começando uma nova comunidade. E eu poderia dizer que minha comunidade, a minha paróquia, ela sempre teve o gosto das férias, né? Lá nós discutimos os assuntos em conjunto e fazemos a definição depois de reflexão. E para mim isso é que se chama a comunidade. A comunidade, o sentido de ser comunidade eclesial de base, é da gente estar junto na comunidade, as pessoas que fazem parte das pastorais, dos grupos, e elas tomarem definições junto com os nossos párocos, junto com as irmãs que sempre nos ajudam. As mulheres nas comunidades, elas são referências de fato, né? Porque começa com as congregações femininas, que são sempre motivadoras de comunidades, né? E elas, acho que existe vamos dizer, uma identificação das irmãs com as mulheres ali na comunidade, porque elas estão ali no cuidado, e essas irmãs nos incentivam, de fato, a nos engajar, né, a participar da comunidade.
Lá no paróquia é uma paróquia jesuíta, então nós temos também uma definição da espiritualidade, né? Trabalhamos muito isso, a motivação para o nosso trabalho, para o nosso engajamento, isso é muito importante para fazer com que a comunidade cresça. Né? Essa espiritualidade sempre esteve voltada para a preocupação com os pobres, para a solidariedade uns para com os outros, sempre tendo os pobres como protagonistas de sua própria libertação. Porque há o adagio popular, né? A população diz, Deus ajuda quem trabalha. Então nós não queremos assistencialismo, nós queremos que os pobres de fato façam a sua libertação, que eles de fato busquem os seus melhores dias. O pobre não é coitadinha, precisa ser despertado para tornar as rédeas da sua vida. Para isso precisa de visita,